Olá, muito boa noite. Chegando mais uma vez para o nosso Dormindo com Deus. Tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta noite. Eu sou o pastor Marco Antônio e nós vamos juntinhos até às 11, às 23 horas, ouvindo aquilo que Deus tem para nos dizer. Gosto muito do lema, você sabe disso, que é dormir em paz, porque aquele que cuida de você, esse não dorme, mas a cada dia tem cuidado de maneira especial da minha vida e da sua vida, em nome do Senhor Jesus. É tão bom poder ver aqui alguns irmãos já chegando, estando ligadinho aqui na palavra que Deus tem para nós, e eu tenho a certeza que será algo de Deus para você. Estamos agora em uma reunião aqui com os professores da nossa Escola Bíblica Dominical. Em junho voltaremos aí com esse ministério, se Deus assim permitir. Estaremos voltando em junho, ali no meado de junho, não no começo não, porque estamos esperando mais um pouquinho essa vacinação acontecer. E eu espero que a gente possa estar com os ministérios dos jovens, adolescentes, dos casais, Escola Bíblica Dominical, voltando às suas atividades. Olha, no próximo final de semana é o final de semana, não, ainda é dia 30, mas nós já estamos de volta. Eu estava pensando que esse final de semana agora já era o 1º de junho, mas ainda não é, o dia 30. Eu ia convidar você para a ceia do Senhor, mas você está convidado para estar conosco na casa do Senhor. Você que já pode retornar, será muito bem-vindo nesse próximo final de semana. Às 9 horas, a nossa Escola Bíblica Dominical, 9 da manhã, às 10h15, o nosso culto, e às 18h30, então, o nosso culto no período da noite, tá certo? Você é o nosso convidado em o nome do Senhor. Hoje quero olhar para a palavra de Deus com você, aqui no final do Sermão da Montanha, em Mateus capítulo de número 7, verso de número 24 até o verso de número 27. Mateus capítulo 7, verso 24 até o verso de número 27. Depois de ter Jesus, de uma maneira extraordinária, única, espetacular, de dar o seu sermão conhecido, sermão esse que tem o nome de Sermão da Montanha, e ele fecha dizendo, no verso de número 24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus profere essas palavras, é o final do Sermão do Monte. E ele está dizendo isso com o objetivo de que as palavras que foram ditas, que elas pudessem ser a rocha. A palavra do Senhor é a rocha em que nós podemos construir a nossa vida. A casa aqui, no sentido de vida, construir a nossa vida. Porque há um momento que tanto aquele que constrói a casa sobre os princípios da palavra de Deus, que é a rocha, e aquele que constrói a sua vida
nos princípios do mundo, há um momento que é comum aos dois. Qual é esse momento que é comum aos dois? É o momento da chuva, o momento em que a água sobe, o momento em que desaba água do céu. E aí então nós podemos perceber aquela casa que foi construída, aquela vida que foi construída sobre a palavra de Deus e fica firme, ou aquela vida que foi construída sobre o fundamento do mundo, areia, vai embora. O fato é, a construção é tanto para um quanto para o outro. Aquele que constrói baseado na rocha e o que constrói baseado na areia. Os dois têm que construir. Esse é um ponto. Os dois. A dificuldade de um e de outro são diferentes. A dificuldade de quem constrói na rocha, e não sei quem já construiu, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Que quando você vai construir sobre um solo endurecido, ele dá firmeza, muita firmeza. Você pode ver as rochas na beira da praia, como as ondas batem e elas não se movem, elas continuam ali. E aquele que constrói a sua casa na areia, há facilidade, não há problema, porque é fácil de cavar e é fácil então de tirar terra. Só que no texto está dizendo que chove para ambos, e ao chover a casa, uma cai e a outra fica. Eu quero trazer aqui um sentido um pouco diferente, como o lar. Na nossa igreja ali, a Igreja Nazareno Ebenezer, se você for na entrada da igreja, no hall da igreja, tem 4 pilares ali que segura a parte da frente da igreja, e não sei quantos já repararam o quão alto é aquele pé direito, bem na frente da Igreja Nazareno Ebenezer. É bem alto, é acima de 10 metros de altura. E tem 4 pilares. Quando você entra dentro da igreja, tem 2 para o lado de fora, mas tem 4 pilares para o lado de dentro que segura aquela estrutura. E hoje eu quero falar sobre 4 pilares, ou 4 fundamentos para construir um lar forte. Um lar que resiste na hora da situação difícil. Porque, como eu disse para você, a hora da tempestade chega para ambos, tanto para que construiu na rocha quanto na areia. Ou seja, os problemas chegam para todos, viu? Não pense você que você é o único que passa problema, não pense que você é o único que enfrenta dificuldades com seu filho, com sua família, com relacionamentos dentro de casa. Não pense que você é o único, que não é. Não é. De vez em quando a gente acha que é o único, só eu, ninguém me ama. Não, não é. Não é. Todo mundo passa os seus problemas. Todo mundo tem suas lutas nos relacionamentos. Todo mundo tem as suas lutas também com relação à enfermidade, à saúde. Todo mundo tem. Todo mundo tem suas lutas na criação dos filhos. Vejo aqui várias mães presentes. Sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quando aqueles atingem ali aquela idade, é a hora que a chuva, a temperatura sobe e a coisa fica tensa. Mas existem 4 pilares fundamentais para construir um lar forte. O primeiro pilar é o pilar da consagração. Olha, se você quer ter uma família forte, firme, comece de você. Comece você se consagrando e dedicando-se ao Senhor. Muitos querem ter um lar maravilhoso, os filhos dedicados, amorosos, mas nunca dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a consagração. Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se tem uma coisa que eu aprendi em casa, minha mãezinha está aqui, nos ouvindo, é sobre esta consagração. Eu me lembro como se fosse hoje, minha mãe sempre nos levando
para a casa do Senhor, ainda pequenininhos. Tinha que tomar ônibus, tinha dinheiro para o ônibus, sim senhor, a gente ia de ônibus, voltava de ônibus, esperava muito tempo, às vezes o ônibus ia lá, minha mãe ia para o ensaio do coral às 4 horas da tarde, para o ensaio do coral, 4 horas da tarde, todo domingo 4 horas ela ia. Chegava ali às 5 da tarde, ensaiava até às 7, cantava no culto das 7 da noite e voltava para casa às 9. E a sua consagração ao Senhor em primeiro lugar nos chama a atenção, porque se tem algo que ficou na nossa vida, na vida minha e dos meus irmãos, é o temor do Senhor. Temor do Senhor. Então, o pilar da consagração é fundamental. E quando existe o pilar da consagração, existe então a morte do egoísmo. Olha o que diz Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando tem o pilar da consagração, a gente então passa a matar o nosso egoísmo. Amamos independente do que vier a acontecer. Estamos juntos. E isso é fundamental na vida familiar, a morte do egoísmo. Mãe e pai sabem muito bem o que eu estou falando. Muitas vezes você tem as suas vontades, você gostaria de fazer as suas coisas, mas você deixa de fazer para fazer para o seu filho, amado, querido, para sua filha, amada e querida, porque você prefere que o outro, ou o seu filho, ou a sua filha esteja melhor do que você. Isso é o pilar da consagração. O pilar da consagração também tem a devoção ao seu cônjuge. Efésios 5, 28 diz, assim também os maridos devem amar suas esposas como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Ou seja, aqui tem um ponto especial de consagração, que é a nossa devoção ao nosso cônjuge. Olha, eu gostaria de ser o marido lindo e maravilhoso desde 2 de maio de 1992 até agora. Mas de vez em quando o Marco talvez não seja muito agradável para a Dálcia. Talvez ela tenha algumas reclamações. Mas ela continua comigo. E a Dálcia também poderia ter sido linda e maravilhosa todos os dias, mas de vez em quando alguém é meio chato. Mas não é por causa que a pessoa tem os seus dias diferenciados que nós vamos pegar, arrumar as coisas e ir embora. Eu a amo, eu tenho devoção por ela e ela por mim. E isso envolve o pilar da consagração. Você que é mãe sabe o que eu estou dizendo também. O filho, a filha nem sempre faz aquilo que você gostaria, mas não deixa de ser o seu filho e você não deixa de amá-lo. Não, porque você está consagrado a ele, devoto a essa pessoa que é a herança especial do Senhor na sua vida. É assim que é. O primeiro pilar, portanto, é o pilar da consagração. O segundo pilar, e eu estou usando aqui como ilustração o hall da igreja, ali, primeiro, lado direito, segundo, lado esquerdo, quando você entrar você vai lembrar agora. É o pilar da convicção. Olha, se tem algo que a gente tem que ter no relacionamento familiar, é esta convicção no que se diz respeito à sua família, à dedicação familiar, à disciplina, à devoção familiar. Você tem que ter aí convicções a respeito da sua fidelidade,
convicções a respeito de Cristo, a igreja, a chamada de Deus, convicção em relação ao perdão, dar o perdão e receber o perdão, porque nem todo mundo é perfeito e dentro dos relacionamentos, dentro do relacionamento familiar, tem que dar o perdão e receber o perdão. Portanto, essas são convicções, é um pilar que a gente precisa ter. É o pilar da convicção. Convicção do que, pastor Marco? Da nossa fidelidade, da nossa dedicação à família, da disciplina, da devoção, a nossa convicção a respeito de Cristo, sobre a igreja do Senhor Jesus. Não tem jeito de amar a Cristo sem não amar a igreja. Jesus se entregou e amou a igreja e faz um paralelo do relacionamento do homem e de uma mulher e de Cristo e a igreja, como Cristo amou a igreja. Então, vejo muitas pessoas que dizem assim, eu amo a Deus, mas eu não vou à igreja. Cristo e a igreja tem que estar entrelaçado, porque o amor a Cristo nos leva a amar a igreja do Senhor Jesus. Em relação ao perdão, essa convicção tem que ser forte, porque, olha, vida familiar tem que aprender a perdoar e a receber esse perdão. Esse é o segundo pilar. Também nós precisamos estar bem definidos, ainda falando do segundo pilar aqui, devemos ter algo bem definido dentro da nossa casa a respeito do nosso linguajar. Como você fala com o cônjuge, como ele fala contigo, como você fala com os filhos, como os filhos falam com você. Gente, isso precisa ser muito bem definido. Aqui, quando está falando sobre construir a casa sobre a rocha, se tem algo que a gente precisa ter na nossa vida, é que não saia da boca nenhuma palavra torpe ou torta. Você pode matar um filho, matar uma esposa, só com a palavra. Só com a palavra. Que Deus nos ajude a ter aí algo muito bem definido com respeito também às nossas atitudes. Nossas atitudes fala quem somos nós. Portanto, muito bem definido, em nome do Senhor Jesus. O terceiro pilar, quando você entrar na igreja da Ebenezer, você vai ter o primeiro aqui à direita, o segundo à esquerda. Então, lembrando que o primeiro é o da consagração, o segundo aqui é das convicções, logo à frente vai ter o pilar do compromisso. Olha, um lar para ser construído na rocha, ter os pilares que sustenta, precisa dos compromissos assumidos. Primeiro, para com os votos do casamento. Há muita gente que esquece dos compromissos assumidos diante do Senhor, no altar do Senhor. Aí quando vem a chuva, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, quer quebrar os compromissos. Eles virão. A chuva vai chegar. Como eu estava falando do exemplo do começo, ela vai chegar. E na estação chuvosa é que se define qual casa vai ficar de pé. Os votos do casamento, os compromissos assumidos com valores que valem a pena. Há muita gente que assume compromisso com valores que não tem nada a ver, são vazios. Portanto,
O terceiro pilar é o pilar do compromisso. Você está compromissado com Deus, com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos. Está compromissado com a igreja do Senhor e não abre mão. Está compromissado com o casamento, com valores firmes da palavra de Deus e não abre mão. Compromissado. O pilar do compromisso. Enquanto eu estou falando, deixa eu perguntar para você. Esses pilares têm sido reais na sua casa, na sua família? Você tem tido lá o pilar da consagração, o pilar das convicções, o pilar do compromisso. E eu vou para o quarto pilar porque a nossa hora passa rapidinho aqui. Para termos um lar firme, forte, precisamos ter o pilar da comunicação. Aprender a discutir sem brigar. Pontos de vista diferentes sempre vão existir. Aprender a discordar sem se zangar. Sem se zangar. Você deve aprender a falar sem animosidade. Às vezes a gente fica exaltado nas nossas convicções. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos pôr esse pilar da comunicação sobre o que precisamos falar. Pode ser talvez a nossa pergunta sobre o que a outra pessoa gosta, sobre o que o filho gosta, sobre o que Deus gosta. Aprender a falar. Teve um momento, eu até citei, não sei onde hoje, que eu estava citando isso, ou foi ontem, acho que foi ontem na mensagem, que eu falei tanto não para o Rafael que eu senti, quando ele era pequenininho, qualquer coisa, não pode, não pode. Que eu disse, eu tenho que mudar isso, vou tentar falar, tudo que ele me perguntar, falar de jeito diferente. E tentei colocar o sim. E ele até assustou quando algumas coisas ele me perguntou. Pai, posso pôr a mão no fogão? Eu lembro que o fogão estava quente. Eu disse, pode. E ele ficou olhando para mim. Eu disse, vem cá que eu vou colocar a sua mão aqui no fogão. E quando eu coloquei a mãozinha dele no fogão, ele era pequenininho, coloquei a mãozinha no fogão, ele disse, ai, tá quente. Pergunte se ele quis colocar a mão no fogão novamente. Nunca mais. Foi um jeito de eu tentar ensinar que se eu ficasse gritando e dizendo, não chega perto do fogão, não. Hoje ele cozinha muito bem, por sinal, de vez em quando faz umas carnes diferenciadas, faz uma comida diferenciada, e eu fico pensando que talvez é porque eu disse sim lá atrás para ele. Me entenda, só porque eu resolvi falar sem aquela animosidade do não, o não enfático que causa até medo. Aprender a comunicar. São pilares fundamentais. Olha, para que a nossa casa, a nossa vida familiar esteja forte na hora que a chuva bate. E ela vai bater. E eu espero que esteja tempo de sol aí. Espero que a sua casa, a sua vida familiar esteja ensolarada. E que nem chegue o momento, talvez, da trovoada ou da chuva forte aí, passe longe. Mas o grande momento da vida é justamente esse. Quando a chuva vem, se fica em pé o casamento, a vida familiar, se está em pé nesta hora em que bate a chuva. E que o Senhor me ajude e o Senhor te ajude, em nome do Senhor Jesus, para que então as águas subindo possamos estar firmes, um lar bom,
com uma ótima vida familiar. Crises elas vêm, chegam, mas que possamos aprender a passar e superar em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, diante do Senhor nós estamos. E que o Senhor, ó Deus, fale ao nosso coração. Que esses 4 pilares possam fazer parte da nossa vida. E que a hora que a chuva chegar, nossa casa, nossa vida familiar, possa se manter firme e forte, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Eu tenho a certeza que você vai meditar nessa palavra antes de dormir. Deixa eu dar um alôzinho aqui para aquele pessoal que está nos assistindo, um grande número de pessoas aí hoje conosco, que bom. Alexandre, meu amigo, boa noite, a paz. Aquele abraço carinhoso a você, o homem das árvores. Esse camarada, olha, você tem que vir essa semana tomar café aqui em casa, hein, meu amigo? A Heloísa, dona Heloísa, um abraço. Andréia, Abraão, a paz. Manda um abraço ao meu amigo Abraão. A irmã Luzia, também, a minha tia lá, do Dique. Boa noite, a paz, tia. Manda um abraço pro Washington, viu? Vocês estão sempre aqui, a fotinho dos dois aqui, mas manda um abraço para ele aí, tá bom? Não esquece não, talvez ele esteja até ouvindo, mas um abração para ele. Também a dona Cacilda, um abraço. A senhora, a minha tia lá de Souza. Souza, tá frio aí, tia? Perto do rio? Deve estar frio aí perto do rio, viu? Muito bem. Ô tia, qualquer dia você manda as fotos do seu cachorro para mim, viu? Minha tia aqui tem uns cachorros lindos, maravilhosos, viu? E manda um abraço pro tio Toninho também. A dona Lurdinha tá pedindo também oração mais para baixo. A paz do Senhor. A Rita, nossa corredora, Rita, nós precisamos correr a São Silvestre de novo. Juliana, boa noite, a paz. Mãezinha querida, um beijo também, um café com a minha mãezinha hoje e o meu paizinho. E a dona Luzia Camargo, mais uma vez, olha lá, pedindo oração aqui, a Silene, hoje ela deu uma piorada, então vamos orar pela Silene, que Deus tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. O Adalberto, Deus abençoe Adalberto, o homem do sax. Você não pode parar de tocar sax não, Adalbertinho, continua tocando esse sax aí maravilhoso, viu? Em nome do Senhor Jesus. Também aqui, pela Yolanda, bem, vamos orar pela dona Yolanda, a Selma que está com Covid, vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Muito bem, também Ana Cacilda pelas sobrinhas, Sirlene aqui, muito bem. Minha tia está dizendo que lá, mas perto do rio, tia, tá frio mesmo, posso imaginar que está com frio aí perto do rio. Viu? Eu tô com frio aqui, tô doido, eu tirei minha blusa aqui, tô com frio. Adalberto, você também tem que tocar esse sax aí, que é uma bênção em nome do Senhor Jesus. Qualquer dia eu conto a história do Adalberto aí, que o Adalberto me enrolou, nós fizemos uma troca, né, Adalberto? Você não me enrolou nada. Ele queria comprar um sax e ele tinha uma clarineta, tá aqui em casa até hoje, viu, a clarineta. E ele disse, pastor, você não quer comprar clarineta? Porque quando o senhor comprar minha clarineta, eu vou então comprar um sax. E eu me lembro que eu comprei a clarineta dele, ele pegou o dinheiro, foi comprar um sax, e ele toca no louvor maravilhosamente bem, gosto demais, viu? Manda um abraço à sua esposa e à sua netinha. Agora você já descobriu o que um ovo falou para o outro. Ovo? Muito bem, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, em nome do Senhor Jesus, eu clamo a Deus por aqueles pedidos que estão sendo colocados aqui. Senhor, eu clamo a Deus pela vida da Sirlene, pela vida da Selma, ó Deus, que estão enfermos, em nome do Senhor Jesus. Clamo também, ó Deus, nesta hora, ó Deus, pela a Selma que está com Covid. Senhor, tem misericórdia, estende as suas mãos sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, também a dona Yolanda,
que é colocado aqui pela irmã Lourdes, que o Senhor coloque suas mãos que cura e sara, em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, que o Senhor tenha misericórdia dessa irmã que não está bem hoje, piorou pelo boletim médico. Mas, ó Deus, o Senhor é o médico dos médicos, é o Senhor dos senhores, o Senhor é Jeová Rafael, Deus que cura. Que o Senhor entre, ó Deus, com providência, em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, oramos pelo nosso país, tem misericórdia. Também oramos, ó Deus, por cada médico, enfermeiro, por cada atendente, por cada um que faz o exame do Covid, por aqueles que estão vacinando. Senhor, que o Senhor proteja a família e os guarde debaixo da tua poderosa mão. Oramos pelo nosso país. Tem misericórdia, dá sabedoria às autoridades e que eles, ó Deus, possam, em nome do Senhor Jesus, ser dirigidos pelo Senhor nesse momento. É em teu nome que eu oro. Amém e graças a Deus. Queridos, hoje eu vou aqui com a nossa historinha Armas ou Sementes. Armas ou Sementes. Richard C. Heverson. Olha só, você pode apresentar suas ideias aos outros como armas ou sementes. Você pode dispará-las ou você pode plantá-las. Pode ferir a cabeça das pessoas com elas ou plantá-las em seus corações. Ideias usadas como armas matam a inspiração e neutralizam a motivação. Usadas como semente, criam raízes, desenvolvem-se e tornam-se realidade na vida das pessoas nas quais foram plantadas. O único risco da semente é esse. Assim que ela cresce e torna-se parte da pessoa na qual foi plantada, você provavelmente não terá nenhum mérito por ter sido o autor da ideia. Mas se você estiver disposto a fazer isso, sem receber mérito, terá uma colheita abundante. Portanto, em nome do Senhor Jesus, faça da ideia uma semente e não uma arma. Que Deus te abençoe, durma em paz, que aquele que não dorme possa cuidar de você nessa noite fria, aquecendo a sua alma, o seu coração, e até amanhã. Que Deus te abençoe.